Levante as suas mãos para os céus. Diga para Ele: Senhor Jesus, minha decisão está tomada. Não tem outro bem além de Ti. A minha segurança vem unicamente do Senhor. Não tenho olhos para colocar em outro Deus, só no Senhor. Aplaude o teu Deus, aplaude, povo de Deus, aplaude. Amém, 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 amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, amém. Que frio é esse? A Bíblia manda a gente não reclamar de nada, mas que esse frio eu uma porcaria, tá, pronto, eu desabafei. Agora eu estou melhor, pelo amor. Glória a Deus. Quem ama o Senhor Jesus aqui, dá um glória a Deus bem forte. Vamos aplaudir Ele, queridos. A bondade do Senhor é imensa. Diga comigo, pela fé, chegar até a presença do Senhor. Se Deus permitir a pregação de domingo, diga comigo também, não se turbe o vosso coração. Essa é a pregação de terça e de quinta que vem, se Deus permitir. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua palavra, declara as mentes cativas à palavra de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. O título da palavra de hoje é criar, isso mesmo. Nosso ambiente de milagres, queridos. Devemos estar sempre muito bem atentos com o nosso ambiente, aonde temos mais fé e mais esperança em Deus. Esse ambiente existe na minha e na tua vida. Esse ambiente, você encontra ele na igreja, encontra ele na oração, encontra ele com certos irmãos em Cristo. Existe lugar onde você é mais forte. Hoje, com essa palavra, você vai aprender a considerar melhor os teus retornos ao ambiente que te deixa forte em Deus. O Senhor Jesus, para fazer um milagre com Talita, todos lembramos, chefe da sinagoga Jairo tem uma filha chamada Talita, implora ao Senhor para ele curar a menina antes que ela morra. A menina morre, o Senhor vai lá na casa para ressuscitá-la. O bonito que a gente vê ali, o Senhor criou um ambiente de milagre. Ele retirou todo mundo, fechou as portas e só deixou entrar o pai e a mãe. Por que só deixou entrar o pai e a mãe? Para que o milagre aconteça, porque esses foram quem gerou o milagre. Foi o pai e a mãe. Tem um ambiente de Deus na tua vida, da onde vem toda a tua força nele. E aonde o teu milagre é garantido. E se você começar a negligenciar esse ambiente, você vai se arrebentar. Hoje eu quero te revelar coisas assim, que eu tenho certeza que nunca te falei antes. Porque um dia eu perguntei a Deus o porquê que eu conheci pessoas que estão em alta na fé, estão declarando coisas, estão vivendo. Existem pessoas que são impactantes, a gente fala com ele, com ela, e a gente já quer andar junto, puxa, do jeito que fala. Mas de repente você encontra os mesmos, e você sabe que não é pecado, estão apáticos. E essa pergunta eu fiz para Deus, essa igreja, Casa Firme, nem existia. Eu no monte falei, Senhor, por que eu encontro eles agora? Está tudo assim, eu sei que não é pecado. Não mudaram, não se tornaram levianos com Cristo, com a igreja. E o Senhor um dia me disse, numa madrugada no monte, eles abandonaram sem perceber, por rotina, o ambiente que os deixava fortes. Aquilo me deu um alerta. E o Senhor me falou de personagens. Ele me perguntou naquela madrugada, e é a mesma pergunta que eu quero te fazer. Ele me perguntou qual era o nome do animal mais forte dos mares. Eu falei para ele, o tubarão. Ele falou para mim, o tubarão fora do mar, ele serve para quê? Eu nunca tinha pensado nisso. Cadê toda a força do tubarão jogado na areia? Fala você para mim. Então o Senhor me falou que Ele tem um ambiente para mim, para você, a você que me assiste agora, a você que ouve esse áudio.
Esse ambiente é onde você é o tubarão do mar. E você saindo desse ambiente, você não tem força nenhuma. Satanás sabe disso, ele precisa desligar você desse ambiente. A coisa é gradativa, nem você percebe. O diabo começa a devagar, a te falar, vem aqui, vai acolá, faz ali, faz lá. E você não percebe, você está saindo do ambiente que te deixa forte. Na minha vida, esse ambiente é um lugar que eu chamo de quarto de oração. E o meu computador, onde eu escuto o louvor, eu não estou exagerando, pergunte para a apóstola, daqui a pouco vai sentar aí, ela vai te dizer que é isso mesmo. Aonde eu ponho o louvor, que é lá de cima, no condomínio você ouve. Fala, de onde vem tanta gritaria? Sou eu, é isso mesmo, sou eu. Ponho ele lá, e é louvor, louvor, e são os louvores que eu gosto. Um louvor que me toque, eu escuto 300, 400 vezes, mas é covardia falar assim. Porque um louvor de 5 minutos eu edito todas as frases que não gostei, não me chamaram a atenção, se torna 20 segundos, 30, agora gostei. Esse vai rodar 300, 400, 500 vezes. E tua apóstola não interfere, ela sabe, estou ali, eu estou em visitação, eu estou me alimentando. Esse é um lugar que me deixa forte. Eu estou lá tomando meu café na frente do meu computador, e esse louvor está rolando solto, alto. A apóstola, estou dizendo para eles que eu ponho o louvor lá, que você chega em casa, está atravessando a rua, estou exagerando eu? Não. E eu tenho o quarto da oração. É o lugar onde eu sou tubarão do mar, eu sou forte. Se você me tira disso, é o tubarão fora da água. Acabou a força. E muitos dos filhos de Deus não atentam a isso, porque eles não consideram pecado. E aí o Senhor me falou sobre o filho pródigo naquela madrugada. Ele me falou, o filho pródigo, ele achou que a sua força estava nele. A força estava no ambiente. Então ele chega para o pai e diz, me dá os bens, eu sou arrojado, veja. O filho pródigo falou assim para o pai, me dá os bens que eu já granjei, eu fiz acontecer. Me cabem. É algo que ele já fez acontecer. Então, nós não estamos lidando com um idiota. E o pai confirma, não, é verdade. Essa fatia é tua, você produziu isso. Só que ele não entendeu que ele só conseguiu produzir porque ele estava no ambiente certo. No ambiente, tubarão dentro do mar e não fora da água. Agora ele foi do outro lado. No outro lado, ele não é ninguém. Ninguém. E por mais que ele saiu com boas intenções, terminou na lama. E lá no outro ambiente ele falou, na casa do meu pai eu estou abaixo do ninguém. Se eu voltar com esse estado que eu estou agora. Se eu voltar e for escravo na casa do meu pai, eu já ganho muito perto do que eu estou vivendo. É o mesmo filho, é o mesmo sobrenome, mesmo RG, mesmo CPF, mas está fora do ambiente que eu deixo forte. Muitos anos atrás, isso aconteceu aqui no Alphaville. Tínhamos aí um amado, nem é da igreja, mas querido. E ele me pediu muito que eu fosse andar de moto, tal, com um grupo que eles andam de moto, gente famosa, sei lá o quê. Tá bom, vamos. Aí peguei, na época, um filho, falei, vamos andar com eles, para agradar ele, ver como é que é. Eu não tenho paciência com ninguém, vai que seja uma experiência boa. E aí, então, vamos lá. A gente vai sair, vai andar de moto. Ele falou que chega não sei em que cidade, tem um restaurante que faz comida diferente. Tá bom. Mas aí eu chego lá e eu percebo que o cara é um juiz poderoso de não sei o que lá das quantas, que está rindo com não sei qual empresário, porque no fim da semana passada estavam tão bêbados que maltrataram o atendente do hotel. Eu já comecei perguntando aqui, eu não sou ninguém, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu não sou forte, aqui eu não sou nada. O que é isso aí? Eu fui insistir para agradar ele, carinho por ele. Até hoje ele me respeita. Mas chegou uma hora ele viu. Ele ficou com vergonha. Porque chegamos no tal restaurante lá. Eu já estava por aqui. As conversas não mudaram de tônica. E eu percebi o que eu quero te dar o alerta agora. Essa é a frase que vai te dar o alerta. Eu estava sendo drenado. Eu estava ficando fraco. Eu estou num ambiente que está me drenando. Ele teve que entender. Eu tive que dizer, olha, meu compromisso demorou muito para chegar. Não consigo mais ficar. Ele entendeu o recado.
Peguei aquele filho, vamos entrar nas motos, vamos voltar para casa, pelo amor, que isso aí. Satanás sabe que existem ambientes que você não pode se esquivar. Na empresa, na família. Alguns moram com familiares, glória a Deus por isso. Então você não tem como se esquivar. Aniversário, casamento, funeral. Mas existe, escuta bem essa frase. Existe um tempo limite para você ficar. A partir do momento limite atingido, onde você está começando a ficar fraca e fraco, se retire. Você está começando a ser tubarão que está saindo para fora da água. Eu aprendi essa lição no monte, naquela madrugada, e foi quem me ensinou, isso foi o Senhor Jesus. Ele me falou de Ló, coisas que eu nunca te disse. Ló era lindo, porque a palavra é muito clara, quando Deus chamou Abraão, Ló já tinha bens. Ló não era um bebê, ele já era um homem casado. E ele saiu da sua terra e parentela sem precisar daquilo. Porque ele já era próspero na sua terra e parentela, que não era nenhuma terra porcaria. Era a Babilônia, que naquele deserto do Iraque, do inferno, conseguiram tornar um habitat delicioso, com aqueles jardins suspensos. Ele morava lá e já era riquíssimo. A palavra é clara que tinha os pastores dele e de Abraão. Ele seguiu Abraão para um deserto onde ninguém queria. Ele foi nobre, ele foi lindo na saída. Abraão não devia ter levado ele, porque ele virou tranqueira. Mas entrando no corpo de Ló, é louvável. Meu pai Abraão, eu abro mão de todo esse luxo e esse conforto para seguir o teu Deus, porque eu confio no Senhor. Só que chegou uma hora, ele esqueceu, porque no deserto a Bíblia é clara, ele prosperou muito em pleno deserto. Ele não entendeu que a sua força estava vindo do ambiente certo. Ele saiu do ambiente que o tornava forte, porque o contato que ele tinha com Deus era perto do pai Abraão. E aí ele saiu deste ambiente e foi para uma cidade maravilhosa. Uma cidade que estava estruturadíssima. São 5 cidades: Zoar, Sodoma, Gomorra, tem mais 2 que não lembro direito os nomes, que formavam aquele acoplado, que Deus queria torrar isso tudo, porque olhando a visada de fora, eu com esse patrimônio todo, vou até rezar, e com a estrutura espiritual que eu tenho, com tudo que já aprendi do lado do pai de Abraão, mas é certeiro, é uma flechada certeira. Só que não caiu a ficha dele, que a força dele não está no que ele sabe, no dinheiro que ele angariou, na experiência. Era no ambiente. Por isso que eu te falei, o ambiente que te deixa forte é a igreja, é o lugar da oração. Certos irmãos com quem você fica forte quando está perto. Dá um glória a Deus bem forte aqui. E o que aconteceu com Ló? É o mesmo do pródigo. Se arrebentou, desviou. Por que desviou? Porque é gradativo. Satanás falou: Ló, eu te dou tudo, mas você não visita Abraão, hein? Para você não lembrar a diferença. Para você perder a referência e a sensibilidade espiritual. Satanás quer produzir isso na gente. Por isso que eu tenho que repetir para você. Na minha casa, eu tenho aquele momento à tarde. Esse não é o momento da oração, é à tarde. Onde eu tenho que parar tudo, pegar aquele café. A apóstola está me olhando para te dizer que eu não minto. E eu vou pôr meu louvor ali. E ninguém vai poder perturbar. Aquilo me deixa um leão, um tubarão na água. Eu saio dali. Hoje eu estava falando para os primogênitos. A apóstola estava perto, eu nem percebeu. Eu recebi uma visitação de Deus ali. Fiquei 40 minutos. Acabou de acontecer. Eu falei para eles: me admira que Deus escolha o horário desse momento, desse ambiente, para me dar essa visitação. Ele me falou uma frase e falou: vou te mostrar como é. Eu vivi aquilo. Eu estou fortíssimo, porque eu estive num ambiente que me deixa forte. E eu não me desligo deste ambiente. Ah, mas pastor, você vai viajar amanhã, você vai estar no hotel? Eu vou me adaptar. Eu vou nas igrejas, ministro, eu me adapto com todo o respeito do mundo. Quais são os horários? Este é ótimo. Vou trabalhar para Deus e vou fazer o melhor. Mas, espera, há um intervalo que é meu, hein? No hotel eu não posso pôr música lá de me chamar a polícia. Eu tenho meu headphone, fica em paz. É headphone turbinado mesmo.
Porque esse momento ninguém tira de mim. Eu tenho minha máquina que a pastora trouxe da América, de fazer meu café predileto ali, não preciso de ninguém. Literalmente café que eu faço até em avião, em aeroporto para ela e para mim. Então, aí você vai dizer, é hábito, é muito mais que hábito, é ambiente que me deixa forte. Se você me desliga disso, você vai me arrebentar. Porque eu, sem esse ambiente que me dá essa estrutura, eu não vou me aguentar, você não vai me aguentar, nem eu me aguento. Eu vou aguentar, você não tem como. Redoma de conversas. Eu entendo, sou obrigado a ficar almoçando com todo mundo no trabalho. Eu entendo. Mas tem certas conversas que você vai perceber que o teu espírito já saturou. Sai dali, vá para o banheiro e ore. Vá para a varanda e ore. Deu para entender? Você está no meio de crentes que se dizem irmãos em Cristo, mas só falam mal de pastor, de igreja. Chega uma hora, eu sorri, banqueio até onde deu. Tem que sair agora e ir inventar uma desculpa qualquer. Vá no banheiro, fica meia hora. Se vira. Você não está entendendo, a coisa é diária. Basta cada dia o seu mal. A tua força não é esperar sábado para orar. Assim como você toma café da manhã, almoço, janta, e no meu caso 5 refeições por dia para ficar de pé. Assim é diário o ambiente que te deixa forte. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Abre mais teu discernimento, expande mais teu discernimento espiritual. Eu entendo, você é obrigado a ficar com teu sócio lá, tua sócia, eu entendo. Mas entenda que o Senhor te fala através dessa pregação, existe um tempo limite. Bateu no limite, se retira. Ninguém segura você. Volte para o ambiente que Ló perdeu, que o filho pródigo perdeu, volte lá. Deixa eu te mostrar 3 verbos longos. Letra A. Vamos ver Salmo 1, versículo 1? Tem como pôr aqui no telão? Vamos ver 3 verbos longos. Você vai ver sobre longos. Verbos que não são repentinos. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que não anda. Andar, verbo longo. Que não anda no conselho dos ímpios, não anda. Número 2, outro verbo longo. Não se detém. É o que eu fiz lá naquele passeio lá fadídico da moto lá. É o que eu fiz. Eu obedeci esse versículo. Chegou uma hora, não posso mais me deter aqui. Aqui não é lugar para mim, aqui está me drenando, está me fazendo mal. Terceiro verbo, não se detém no caminho dos pecadores, nem se, o que diz aqui? Assenta, verbo longo, entre gente que se diz crente, que fala mal da tua igreja, do teu pastor, tua irmã, tua palavra, tua fé, teu avivamento. Não se assenta em roda de escarnecedores. Entenda, chega até a sentar, mas não gruda ali. Chega a andar, mas não fica andando. Tudo tem limite, não se detém. Tem um lugar que não tem como. Você é obrigado, eu entendo, é inevitável. É um aniversário, um casamento, mas entenda, lembra do verbo não se deter. Uma coisa é estar ali, até onde teu espírito está bem. Outra coisa é se deter. Está entendendo a diferença? Quem dá glória a Deus aqui dentro? Cuidado, para não ser achada em ambiente que está matando isso em você. Letra B. A palavra é clara. Primeiro, nós estamos falando não se deter. Já entendemos isso. Vamos para o segundo ponto. A Bíblia é clara em 2 Crônicas 20 que o louvor é arma de guerra. 2 Crônicas 20, 18 a 22, o louvor, diga comigo, louvor, a adoração é a minha arma de guerra. 2 Crônicas 20, 18 a 22, então Josafá está enfrentando uma turma lá que veio que é impossível. Só Deus pode fazer algo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram, em meio àquela ameaça terrível.
Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, louvar, adorar, louvar. O Deus está em alta voz sobremaneira. Diga comigo, alta voz. Diga comigo, alta voz sobremaneira. Então o que eu faço há anos na minha vida, não sou louco. Eu cheguei aqui, estacionei aquela caravana na porta, o louvor estava no máximo naquela caixa. Porque eu saí naquela visitação de casa para vir para cá, cheguei cedo na igreja hoje, mas eu já venho naquela, mantive a visitação no carro. Primeira coisa que os filhos foram pegar as coisas, já desliguei a caixa para levar embora. Eu sei o que eu estou fazendo, isso não é coisa de louco. Está aqui em alta voz, sobremaneira, porque aquele louvor, ele vai enchendo, você vai entrando com força. 20, pela manhã cedo, se levantaram, saíram ao deserto. Olha, a guerra é brava, hein? Eles não têm força nenhuma ali. Só o poder de Deus pode dar a vitória. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, todo mundo, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores, louvando a Deus. 22, tendo eles começando a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e deu toda a vitória. Pastor, o que é que eu estou aprendendo aqui? Música do mundo, chega uma hora, saturou. Você está num ambiente, a música está lá, saturou, presta atenção. Aconteceu só uma vez em toda a minha vida, mas aconteceu. Eu entrei lá com meu louvor na época, hoje não tem mais esse problema. Então eu entrei com meu louvor, porque estava debaixo de muita visitação. No avião, e o atendente falou: olha, tem que desligar. Mas eu tirando, tinha uma música lá, Che Pauleira, lá da Maria Padilha, que dança na garrafinha. Eu, com muita educação, com muito respeito, querido, eu desligo, mas você precisaria desligar isso, por favor. Tá bom, tá bom. Mas se esse lixo vai continuar, eu vou continuar com isso aqui. Quero ver o avião decolar com nós dois ao mesmo tempo. O louvor junto, os dois não. Porque eu estava num ambiente, e se eu não com educação, se eu não correspondo, o diabo ia falar: agora você bebe meu esgoto, que vou fazer essa tripulação esquecer de desligar essa porcaria. Tem um tempo limite. Eu entendo que você está numa loja, que você trabalha numa loja. Mas lembra da tua atenção. Eu estou ouvindo demais esse lixo. Quem sabe eu ponho lá hoje é desse tamanhozinho. Ele vai aqui dentro. Ninguém vê. Nem o patrão, nem o chefe. Aqui. Vai ouvindo o teu louvor. Vai orar. Eu descontamino minha mente dessa música, desse não sei o quê, desse lixo, desse esgoto. Ouve um louvor de 5 minutos no banheiro, volta, observa, começa a prestar mais atenção. Música do mundo é esgoto que vem do inferno. Uma coisa é um cifrão lá que fala de São Paulo, que te amo, que você me deu emprego um dia aí na vida. Agora essas músicas aí, fica lá. Cuidado, e você percebe quando você piorou muito, quando você começa a gostar. É porque você desceu a ladeira abaixo. Você está saindo do ambiente que te deixa forte e não está percebendo. É muito ruim quando o filho de Deus, a filha de Deus começa a gostar do esgoto. É ruim. Então o Senhor, em Mateus 26:30, Ele quis fazer um registro. Em Mateus 26:30, Ele vai para a maior guerra da sua história humana, como homem na terra. Ele vai agora ser esmagado naquela cruz. Mas olha o que Ele fez em Mateus 26:30. Tendo cantado um hino, em seguida foi para o Monte dos Oliveiras. Ele quis deixar esse registro. Eu sei que não é um hino, ele fica lá orando a noite inteira no monte, com certeza ele louva muito. Mas ele quis deixar um registro: não vou para a guerra sem o louvor antecipado. Ele deixou para os discípulos esse princípio. O Senhor está falando a mesma coisa para você, está dizendo: volte imediatamente para o ambiente que te deixa forte. Existem irmãos que Deus colocou na tua vida que te deixam forte. Existe líder espiritual que te deixa forte. Existe o púlpito da casa do Senhor que te deixa forte. Volte imediatamente para o ambiente que te deixa forte. Existe uma árvore ali do lado da tua casa que você encosta nela ali e você começa a orar. Volte nessa árvore, fica lá.
Mas pastor, por que no monte? Eu já tive essa experiência. Tinha uma árvore lá que era específica. Ela era uma e tinha algumas em volta, poucas assim, no próprio monte. Era eu chegar ali, um dia Deus me abriu a visão, tinha os anjos me esperando ali. Eles escolheram aquela árvore. Deus escolheu aquela árvore para mostrar para Moisés que aqui é diferente. Vem aqui. Então eu chegava no monte, eu não via a hora de chegar naquela árvore para ficar orando. Isso não é coisa de gente burra que não tem o que fazer, gente fantasiosa. Isso é coisa de espirituais que têm a mente ampla no mundo espiritual. Então você precisa entender isso. Outra coisa. Ambientes pesados, eu não estou falando agora ambiente pesado do trabalho, do emprego, da família, dos que se dizem crentes, só amaldiçoam a vida de pastores e de igrejas e não sei o quê. Eu estou falando agora de um terceiro item que você não percebeu talvez. Letra C, nós vamos falar agora de ambiente onde você ministra. Existem ambientes que você ministra. Você precisa entender, você está lá para ministrar, mas você não pode se tornar no lugar do Senhor Jesus. Quem morreu na cruz não foi você, foi Ele. Existe um tempo limite. Depois disso está ficando pesado para você. Existem pessoas que você ministra, tem que entender. O tempo limite de hoje ficar com eles já bateu. Agora já está me drenando, já está ficando pesado. Mas você quer ir além, esquecendo que quem morreu na cruz foi o teu Senhor, não foi você. Você está querendo forçar uma mudança, um milagre que nem Deus ainda quis fazer. E está ficando pesado para você. Existe uma hora que fala, basta. Eu fiz uma visita, estou dando um exemplo. Fiz uma visita, já deu meia hora na casa, um exemplo. Eu tenho, agora que eu sei dessa pregação, então eu tenho o feeling espiritual. Já deu, preciso ir embora. Amém, queridos? Outro dia continuamos. Fiquem na benção. Não, eu tenho que ir. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Há uma coisa que aconteceu no episódio de Elias. Tudo bem que destrinchamos bem domingo sobre Elias, que ferida aberta e foi entrar numa guerra terrível que não tinha nada a ver. Mas tem um lado aqui de Elias dar um grito. Diga comigo assim. Diga mesmo, você vai gritar comigo. Diga, Senhor, me tira esse peso. Elias passou por uma situação em que ele gerou um confronto, matou profetas que não era para matar, tudo bem. Ele fez por amor a Deus, Deus protegeu. Elias ficou pesado, mas Elias está fazendo toda essa guerra porque ele quer mudar a nação. Em 1 Reis 19, versículo 4, aquela mulher lá, tia da cunhada da minha prima de Tiro, tal de Jezabel, falou que ia matar Elias. Elias já está exausto, demorou demais. O que Deus tinha pedido para Elias era trazer a chuva, era um episódio para 1, 2 horas. Ele tornou a coisa de manhã até a tarde. Ele já está pesado demais. Mas ele não está pesado no ambiente do pecado. Ele não está pesado no ambiente da distração, do jogo de futebol, de não sei o quê. Ele está no lugar da sua ministração. Aí já ficou pesado. E agora a mulher fala que vai matar ele. Olha o que ele fala no versículo 4, 19:4, 1 Reis. Ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu o que para si? A morte. E falou o que mesmo? Disse, basta, toma agora, Senhor, minha alma, não sou melhor que meus pais. Em outras palavras, Senhor, me tira esse peso. Elias, você demorou demais no lugar da tua ministração. Você não está em pecado. Você não abandonou o lugar que te deixa forte, mas você caiu na terceira. Você não ficou ouvindo demais música do mundo e não percebeu que você está gostando. Você caiu na terceira, Elias. Na letra C, você, no lugar da tua ministração, você está pesado. E agora, ele está pedindo para Deus tirar esse peso, porque ele mesmo está sem resposta. Ele nem sabe o que ele está pedindo. Então, em 1 Reis 19, há um encontro entre Elias e Deus. No versículo 12 ao 16, 1 Reis 19, 12, Deus traz para Elias fenômenos da natureza. Coisa linda que vamos aprender domingo, hein, sobre a presença do Senhor.
Já te adianto, os elementos da natureza interagem com a presença do Senhor. Obedecem e agem com a devida reverência, com santo temor e tremor. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Palavra de domingo está linda para a tua vida. Palavra de domingo vai te empurrar na presença de Deus, vai te mostrar o que isso significa na minha e na tua vida. Mas voltando. Em 1 Reis 19, 12 a 14, Deus chega para Elias dizendo: todo esse turbilhão eu não tinha para você. Não estava no schedule. Não era planejado. Você que gerou tudo isso, Elias. Então, quando Deus permite que venha fogo, terremoto, vento contrário, Ele está dizendo para Elias: eu não estou nisso. Quem gerou isso foi você. Então, vou repetir. Demorou demais num ambiente de ministração, se tornou pesado. Então, depois do terremoto, 1 Reis 19, 12, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Deus trazendo para Elias assim: eu vou tirar esse peso de você, eu não vou te matar. Não tem razão para eu te matar. Eu vou tirar o peso de você. Ouvindo Elias este cicio, envolveu o rosto com seu manto. Você ficou com vergonha. Não com vergonha de um pecador. Com vergonha desse cicio, dessa presença, é outro clima, outro ambiente. E neste lugar que o Senhor fez isso com ele, era na caverna, lá na Arábia Saudita, que leva 40 dias para chegar, onde ele tinha costume de fazer campanhas. Então ele voltou para o lugar onde ele se torna forte de novo. Quem dá glória a Deus aqui dentro? E no lugar onde ele se torna forte de novo, fora do lugar que ele se torna forte de novo no deserto, Deus me mata. Neste lugar, ele está ficando forte de novo. Deus está tirando o peso dele. E aqui, ele ficou com vergonha. 15, o Senhor lhe diz: vai e volta. Eu não vou te matar. Eu vou tirar o peso de você. Quem aplaude a Deus? Eu vou tirar o peso de você. Aí em casa, você está ministrando vidas, mas você também precisa voltar para o lugar que te deixa forte. Tenho filhos que estão comigo há 20 anos, 30 anos. Pastora Marcela, desde a época do Automóvel Clube Paulista, nem Casa Firme existia. Nunca me viu um dia na sua vida cabisbaixo, casado com esta mulher de Deus. Quantos anos, mulher? Eu acho que 20, 30, sei lá. Então, ela nunca me viu cabisbaixo até hoje, em 30 e tal lá de anos. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Porque essa palavra que estou te pregando é real. Eu sou forte porque eu sempre estou voltando lá. Eu estou voltando lá. Eu estou correndo para o lugar que me deixa forte desde o dia que esta mulher me conhece por marido. E antes disso, eu não cheguei para ela em frangalhos precisando ser ministrado. Porque eu já tinha encontrado o lugar onde eu sou forte. E de lá para cá ninguém tira isso de mim até o dia de hoje. Por isso que você, quem está comigo há tantos anos, nunca me viu e nem viu tua apóstola. Porque ela tem os cantos dela lá com Deus, ela tem, eu não interfiro. É o lugar que te deixa forte. Elias voltou, Elias não morreu. Elias não saiu dentro de um caixão do lugar que o torna forte. Ele saiu restaurado e leve. Ele voltou, ungiu Eliseu, ainda teve uma jornada. Ungiu um cara rei para ele não perturbar mais o povo de Israel. Porque o rei do povo de Israel ia ser um cara fraco. Eu acho linda essa matemática, essa manobra de Deus. Em Lucas 9,60. Tem alguém que ainda não é convertido, não tem Espírito Santo. Porque o que é ser convertido? É receber o Senhor Jesus que morreu na cruz por mim. O Senhor Jesus não tinha morrido ainda. E o Espírito Santo seria liberado depois que o Senhor morresse, ficasse 40 dias com eles e fosse embora, e o Espírito Santo viesse. Esse tanto um discípulo quanto em outro episódio 2, eles ainda não são convertidos, eles não têm Espírito Santo, eles ainda acham que o Senhor Jesus é um profeta. E nisso, ele fala assim para o Senhor Jesus: meu pai morreu, eu tenho que ir no enterro. Se eu não for no enterro, minha vida na aldeia acabou. O Senhor fala algo para ele em Lucas 9,60. Mas, rota de colisão com a informação dele, Jesus insistiu: deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém,
Eu estou agora enviando vocês para pregarem de aldeia em aldeia, e você vai ter que estar no meio do envio. O que ele quis dizer com isso? Você não é convertido, não tem Espírito Santo. Você vai chegar num lugar de ambiente pesado. Vão te exigir respostas e você não tem nenhuma para dar. Eu já sei o que vai acontecer, você vai ficar por lá. Fica aqui. Hoje é diferente. Hoje você vai no enterro e você muda tudo. Você tira o enterro, torna em clima de festa, porque bom quando alguém morreu e foi para o céu. E você ganha almas para Cristo. Eu acho isso lindo. Lindo porque eu não faço. Eu acho lindo. Meus primogênitos fazem, tenho o maior orgulho deles. Mas naquela época, se ele vai para aquele clima pesado, ele ia ficar lá. A família ia envolvê-lo com tanta assinatura e tantos afazeres, tantas perguntas, tantas realizações, transferência de bens, não sei mais o que das quantas. Ele não ia voltar mesmo. Então o Senhor falou para ele, você só é forte porque está no lugar que te deixa forte, que é aqui. Se sair daqui, você irá um clima mais pesado do que você pode suportar e você vai morrer espiritualmente. Porque se for, eu já substituo você por outro agora mesmo. A proposta do Senhor era clara. Se for, eu levanto outro, porque o Senhor tinha 70 discípulos, loucos para preencher o lugar de um desses 12, não por concorrência, mas pela honra. Eu já ponho um em teu lugar. Não, eu fico aqui, Senhor. Ainda bem. Dá para dar glória a Deus. Em Lucas 24, 5, 9 e 10, nós temos Marias e um grupo de mulheres lindas. Elas querem consolo, porque o Senhor delas foi morto. Elas querem consolo. Quando elas vão no lugar onde ele foi colocado, não vamos dizer o termo enterrado, não foi enterrado na terra. Ele foi num caixão, numa gruta fechada. Elas querem esperança, elas querem ir lá, querem ver o corpo. Alguma coisa que lhes dê esperança, porque ele morreu, e agora? O anjo fala uma coisa linda para elas, lembrando, elas ainda não eram convertidas e ainda não tinham o Espírito Santo. Em Lucas 24, 5, 9 e 10, o anjo diz, vocês querem esperança? Queremos. O lugar não é aqui. Estando elas possuídas de temor, porque elas estão vendo os anjos, estão com temor dos anjos, baixando os olhos para o chão, os anjos lhes falaram, os anjos falaram para as Marias e para o grupo de mulheres. Por que buscais entre os mortos ao que vive? O ambiente de vocês receberem esperança, fôlego, poder, renovação de fé não é aqui. É onde o Senhor está, ressuscitado, lá no lugar da oração no cenáculo, onde Ele indicou. Não é aqui. Quem dá glória a Deus, igreja? Então os anjos, depois da informação dada, no 9, voltando do túmulo, elas anunciaram todas estas coisas aos 11, porque Judas tinha ido, e a todos os mais que com eles estavam, que é outra geração de discípulos. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras demais que estavam, confirmaram. Mateus 28, versículo 7. Nós temos outra informação, que diz assim, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ponto vírgula, não terminou, ali o vereis. Querem esperança? Não é no lugar do túmulo e da morte. Aqui é o clima pesado, aqui é o clima do fim, que terminou como vocês não queriam. Vão aonde Ele ressuscitou, vão no lugar onde o Senhor falou que é para ficar orando. É ali que vão ficar fortes e ali o vereis, não aqui, ali. No ambiente que te deixa forte, ali você vai ver o Senhor. Aplaude, Ele aplaude. E o anjo diz, é como vos digo, como quem diz, essa informação é imutável. De Emaús. Temos 2 discípulos primários, estão tão inconformados que o Senhor deles apanhou, morreu, sumiu. Estão tão inconformados que eles saíram do ambiente que os deixa fortes, que é a oração que os outros discípulos tinham que estar. E estão indo à sua casa, nós vamos ver que é uma casa, numa aldeia pequena chamada Emaús. Estão indo para lá. Lá não é o lugar que eles ficam fortes. Lá
é o tubarão fora da água. Eles estão indo, o Senhor intercepta eles. E aqui tem uma informação que nos interessa. Em Lucas 24, 13 a 16, Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Iam conversando no 14 a respeito de tudo que aconteceu aí. 15 aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16, os seus olhos estavam como que fechados, impedidos de eu reconhecer o lugar que te deixa forte. Você reconhece o Senhor. Fora do lugar que te deixa forte, você não vai ter certeza que Deus está na tua vida. Deu para entender agora? Eu tenho que voltar de novo, mais uma vez, esse é o repetitivo, o tubarão fora da água. O lugar que te deixa forte é onde você sabe. Hoje eu falei para os primogênitos, homens que estavam comigo. O Senhor me deu uma frase. O pastor lá nem percebeu, porque ela também estava fazendo coisas importantes ali. Eu não deixei ela perceber, porque eu não gosto de ver ninguém me ver chorando. Mas Deus me pegou de surpresa. Ele me falou, vou te dar uma amostra de algo ali. Ele me deu. Nunca senti isso na minha vida. Nunca senti. Mas eu estava no lugar que me deixa forte. Deu para entender? Eu não estava o tubarão fora da água. Esses não conseguem ver o Senhor e não vão conseguir, porque não estão no lugar que os deixa fortes. 22 a 24. Eles falam para o Senhor, porque eles falam, olha, notícias. Ele fala, quais? Me contem aí. Olha o que eles dizem do 22 ao 24. É verdade também que algumas mulheres, Maria e tal, e aquele grupo, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. No lugar que não é onde você é forte, nenhuma informação te põe de pé. Porque esse grupo de mulheres não era uma para dizer que estava sonambulando, estava muito emotiva. 2 dizer que, e não eram cachaceiras, eram mulheres de calibre espiritual. E é um grupo, mas não conseguem acreditar, porque não estão no ambiente que os deixa fortes. Nenhum testemunho põe de pé. Por isso que eu comecei a pregação te falando que antes da Casa Firme existir, no Monte de Madrugada, eu falei, Deus, por que eu vejo esses homens e mulheres de Deus que um dia passam por mim, me influenciam, hoje estão tudo apático, morto. E eu sei que não é pecado, não é leviandade, não é brincadeira de evangelho. E o Senhor me falou, estão fora do lugar onde eles são fortes. Eles têm que voltar lá. Aí, no 28 ao 32, nós vamos ver que é uma casa. Lucas 24, versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, o Senhor fez de conta que vai continuar para frente. Mas eles o constrangeram, olha, fica conosco, é tarde, vem dormir aqui, o dia já declina. E entrou para ficar com eles, entrou na casa, tem mesa, você vai ver. E aconteceu que quando estavam à mesa, na casa de um deles, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele, quando reconheceram ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras. 33 a 36, versículo 33, na mesma hora levantando-se, o que diz aqui na tua Bíblia? O que diz nesse telão? Voltaram para o lugar que os deixa fortes. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? Voltaram para o lugar. Porque o Senhor não quis se revelar a eles e não quis ficar discutindo, porque não era, Emaús e aquela casa, não era o lugar que os deixava fortes indicado por ele, era aquele cenáculo onde estariam orando. Lá eles reconheceriam tudo com poder. Então voltaram, acharam reunidos os 11 discípulos e outros entre eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam estas coisas ainda quando Jesus apareceu no meio de todos e lhes disse: paz seja convosco. Dá para dar glória a Deus bem forte? A vitória que chegou, você vai descobri-la, não no lugar errado. Pastor, eu estou com a minha fé, eu tenho que te fazer a pergunta. Você, há quanto tempo você não volta? Ou, uma pergunta pior, você já fez análise na tua vida onde é o lugar que te deixa forte? A árvore lá no jardim da casa, lá que você foge e fica ali grudado no canto, na entrada da casa, debaixo da cama. Eu tinha um, que o pai dele era endiabrado, a família era toda possessa. Ele orava embaixo da cama. Eu falei para ele: ali é teu lugar. Então a família não percebe, porque o Espírito Santo fazia a família não sentir falta dele. Ficava debaixo da cama, orando, chorando, abrindo a Bíblia. E Deus protegia ele ali. Ali era o lugar onde ele era forte. Era ali que aquilo punha ele de pé. Tem gente que o lugar que te deixa forte é no ônibus. No ônibus você chora, você sente a presença daquele trajeto. É outro ritmo de oração, de visitação. Volte a abordar o lugar que te deixa forte. Eu tive uma época na minha vida, ela parou porque eu pegava o carro. Faz tempo que eu nunca mais fiz isso. Pegava o carro, ficava horas andando, dirigindo, sentindo a presença de Deus. Aquilo era muito bom. Um dia parou porque eu fiz coisas melhores, não regredi. Você já descobriu o lugar que te deixa forte? Número 2, você está voltando diariamente no lugar, senão você não vai aguentar. Você ouve a vitória, mas não vive a vitória. A fé só vai reviver, igreja, se nós estamos no lugar que nos deixa forte. Nossa vida emocional vai se estruturar novamente, nós somos refeitos no lugar que nos deixa fortes. Quem quer isso na sua vida, levante a mão, apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Aí em casa, põe a mão no coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me constranjo se de alguma forma soltei a tua mão por distração, se cheguei ao cúmulo de cair na incredulidade e duvidar do Senhor, por culpa minha, por eu ter me distanciado do lugar do nosso encontro, eu peço perdão ao Senhor. Diga para Ele: eu volto a dar a minha mão para Ti, Senhor Jesus. Por favor, segura na minha mão. Tendo o Senhor comigo, não tenho medo de mais nada. Eu sou a pessoa mais forte do mundo. Amado Espírito Santo, tenho que pedir perdão ao Senhor. Se ainda não descobri este lugar, tenho que pedir perdão ao Senhor. Se o Senhor tem me convidado e eu não tenho ido, se ando distraído, distraída demais, eu peço perdão ao Senhor. Diga isso por todas as vezes que eu sabia que eu devia ir orar, e eu preferi dar atenção a tantas outras coisas. Amado Espírito Santo, nunca desista de mim. Me empurre de volta para o lugar do nosso encontro. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por ser meu Pai. Obrigado por não abrir mão de mim. Obrigado por eu saber que há um lugar onde o Senhor me torna forte. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco todos os pensamentos da mentira que me geravam derrota, distração, medos. Eu arranco da minha mente toda a ideia fixa
que me afasta do Senhor. Toda distração, eu arranco e denuncio todos os pensamentos da distração que me ausentavam de Deus. E eu consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. A partir de hoje só tenho pensamentos para os lugares da minha força em Deus. Põe a mão no coração e diga: meu coração não é fundo de quintal de músicas mundanas, de conversas que não levam a nada, de dúvidas. O meu coração é baú de promessas. Meu coração arde pelo lugar onde eu tenho encontros com Deus, onde eu sou forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sim, Espírito Santo. Na vida de alguns dos que ouvem o áudio, dos que nos assistem agora, dos que aqui estão, este lugar é um monte que devemos voltar ao monte. Na vida de outros é o lugar onde se adora, onde se louva. Na vida de outros é onde se senta e se abre uma Bíblia para ler. Na vida de outros é aquele líder, aquela líder, aqueles irmãos como aqui, os de Emaús, voltaram ao convívio dos irmãos que os deixaram fortes. Pedimos, amado Espírito Santo, nos dá indícios desses lugares, por favor. Nos aponta o caminho da nossa vitória. Elias, no pior momento da sua vida, sabia onde ir. Nos ensina este lugar, Espírito querido. Nós precisamos disso urgente. Nos atende, Senhor, nos atende. Que bom ter o Senhor por perto. Amém. 1 minuto, igreja do Senhor, para você orar. Vou me calar 1 minuto. 60 segundos literalmente. Fale com o Senhor agora. Entre você e ele, vou me calar, vou tirar esse tempo. Sim, Senhor, sim. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Esse é o lugar da minha segurança.
Pai. Santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Aplaude a Deus. Estamos liberados em nome de Jesus, com a alegria do Senhor. Queridos, no meu celular fala que são 6, lá fala são 6 também. 10 e 6, 10 e 11, 5 minutinhos. Eu estou pondo a caixa de louvor aqui. Se você precisar ir embora, vai em paz para a tua casa. Se puder ficar com a oração, nem que seja por 30 segundos, vai te fazer bem. Horário máximo, carga máxima de oração aqui é 20 minutos. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria do Senhor.